Pronto, vocês estão escutando agora, melhor. Gente, é o seguinte, ó. Estão me ouvindo não, pessoal? Estão ouvindo agora? Pronto. Gente, é o seguinte, ó. Como eu estou falando para vocês, o modernismo foi um movimento que surgiu no século XX e tinha a intenção de dar mais liberdade ao artista, de romper com o academicismo, com aquele formalismo, com aquela coisa bonitinha, bem elaborada. Os modernos, eles beberam a fonte das vanguardas europeias e eles queriam mostrar uma realidade mais popular do Brasil. Eles queriam mostrar como era mesmo o Brasil no século XX. Enquanto que os outros poetas, escritores, eram centrados mais para a burguesia, para quem tinha dinheiro, para a elite, os modernos vieram trazer figuras, essas figuras mais populares, para a literatura brasileira. Tipo o funcionário público, o bêbado, o sertanejo, agora vão ganhar destaque e visibilidade na literatura do Brasil. E a Semana de Arte Moderna, como eu falei para vocês, foi um movimento histórico e cultural, artístico, que foi o difusor dessas inovações e dessas mudanças. Eles marcaram um momento para mostrar todas as inovações e todas as revoluções que iam acontecer nas artes. E eles escolheram a Semana de Arte Moderna para mostrar isso para o público da época. E o público da época era conservador e não aceitava mudanças e não aceitavam essas novidades, porque tudo que é novo causa espanto e estranhamento. Só que os poetas, os escritores já estavam tão saturados, tão insatisfeitos, tão inconformados com aquele formalismo, com aquele rigor formal, que eles diziam, não, vamos mudar, vamos inovar, vamos trazer uma literatura que apresente as questões culturais, folclóricas do Brasil, ou seja, dá mais ênfase para o Brasil. E foi com essa preocupação que o modernismo surgiu aqui. Aí hoje, eu vou trabalhar alguns poemas importantes do modernismo. Ontem a gente começou a discutir com os poemas em especial. Hoje eu vou mostrar alguns poemas que fizeram parte da Semana de Arte Moderna e que os autores realmente demonstravam no conteúdo essa vontade de mudar e de romper com o academicismo, de não seguir mais regras, de não ter uma preocupação mais com as rimas, com a estética do poema, com a estrutura, aliás. A preocupação agora é do conteúdo. Aí, olha esse poema aí, para vocês notarem como é forte. Vai, Marília. Lê aí. Espera aí, Marília. Espera aí, oh meu Deus. Estava exibindo não era, gente? O poema? Eu esqueci. Olha se o poema está aparecendo agora. Marília vai começar a leitura de novo. Olha aí. Olha o formalismo, a preocupação com a estética, uma palavra bem colocada, bem posicionada. Eles estavam fartos disso, ó, fartos, cansados desse formalismo, formal, dessas palavras mais rebuscadas. Eles estavam cansados disso.
dos close de Shakespeare, né? O que é que vocês entendem com esse poema aí? Qual é a relação desse poema com esse momento de renovação, de inovação, de mudança, de desapego, de libertação? Esse poema fala de quê? O eu lírico aqui está mostrando que está o quê? O eu lírico está mostrando que está o quê? O nome do poema? Ele está farto, está saturado, que não aguenta mais esse rigor formal, esse formalismo. Que agora ele quer apresentar o quê? O lirismo dos bêbados, né? Ou seja, quer o lirismo dos loucos. Não quer mais essa preocupação com aquela arte mais bonitinha, bem estruturada. Os parnasianos, eles pregavam o quê? A arte pela arte. Nesse período, o conteúdo era visto em segundo plano. Qual era a preocupação deles? A estética, o belo, a estrutura composicional do poema. Eles eram até comparados, os parnasianos, aos ourives. O que eram os ourives? Eram os caras que faziam joias. E para vocês terem a noção, quem faz uma joia tem que milimetricamente, né, ter aquele cuidado com o formato para ficar esteticamente bonita. No mesmo gênero, o poema. O poema tinha que ficar esteticamente bonito para que chamasse a atenção das pessoas. E o principal, tinha que ser em forma de soneto, ou seja, aquela formazinha literária que tem 2 quartetos e 2 tercetos. E os modernistas, eles odiavam isso. Apesar do Vinícius de Moraes, ainda se mantém com essa formazinha. Só que ele não se prendia única e exclusivamente só a ela. Aí ele fala, ó, não quero saber do lirismo que não é libertação. Ou seja, o único lirismo que interessava, o sentimento, a subjetividade, era o que mostrasse a liberdade do autor, do poeta, dele escrever o que ele quisesse, sem precisar copiar e seguir amarras, e se sentir meio acorrentado. Entendeu? Então esse poema é muito conhecido. Em uma das apresentações da Semana de Arte Moderna, esse poema foi apresentado, e eles começavam dizendo isso: estou farto do lirismo comedido, aquela coisinha esteticamente bonitinha, prontinha, eles estavam fartos, cansados. O lirismo era tipo o conteúdo que era apresentado, aquele sentimentozinho, aquela coisa mais bonitinha. Eles agora voltavam para os problemas sociais. Gente, tem. Quando eu falo em lirismo, eu falo de subjetividade, de emoção, entendeu? Todo sentimento que é expressado na poesia. Aí tem esse poema aqui, ó, feito por Oswaldo de Andrade, que era um dos grandes caras do modernismo no Brasil, e foi um dos grandes caras que influenciou os autores a mudarem. Ele teve influência, né, com as vanguardas, teve influência com a Europa nesse período. Ele era um cara abastado, filho de família rica. E quando ele viu que a Europa já estava se transformando, se revolucionando, que lá a arte estava chegando com uma nova versão, com uma nova configuração, ele disse também, não, no Brasil tem que ser a mesma coisa. Então vamos mostrar que o Brasil também está atrasado. Então, poema modernista, fala do atraso. Acho que é... Deixa eu ver se eu acho esse poema. Já que eu não sei o nome, é mais complicado. Acho que tem a vanguarda. Não, Cecília Meirelles, não. Não lembro, não. Vanguarda futurista. Aí eu vou achar esse poema depois. Ele traduz perfeitamente a intenção dos modernistas. Eu esqueci um versozinho. Rapaz. Ah, mas depois eu acho. Depois eu acho e trago para vocês. É o ventilador, é?
Será? É o ventilador tá ligado aqui. Será que é o ventilador que tá incomodando? Liga o ventilador? Deve ser o ventilador, pessoal. Melhorou? Melhorou, pessoal? Pronto. Gente, ó, esse poema, Canto de Regresso à Pátria, é uma paródia que o Oswaldo de Andrade fez do poema de Gonçalves Dias, aquele que canta Canção do Exílio, que falava: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. O Oswaldo de Andrade foi o principal idealizador do modernismo no Brasil. Um dos caras que sentiu a necessidade de provocar a sociedade conservadora da época e mostrar que o Brasil sentia a necessidade de mudar, de romper aquelas amarras tradicionais conservadoras que os parnasianos pregavam na literatura. Aí o cara produziu o poema parodiando, mas de certa forma criticando. Canto de Regresso à Pátria. Vai lá, Ramon. Canto de regresso à pátria. Minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar. Passarinhos daqui não cantam como os de lá. Minha terra tem mais rosas e quase que mais amores. Minha terra tem mais ouro, minha terra tem mais terra. Ouro, terra, amor e rosas. Eu quero tudo de lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que volte para lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que volte para São Paulo, sem que veja a Rua 15 e o progresso de São Paulo. Quando Gonçalves Dias está exilado no país, ele produz esse poema fazendo menção ao Brasil. Ele fala mais das riquezas naturais do Brasil. Que meus bosques têm mais flores, minhas têm mais amores. E já que não, o Oswaldo de Andrade, ele vai falar mais dos minérios, trazer algo mais voltado para o Brasil mesmo, específico. Por exemplo, São Paulo, né? A cidade aí, ó, eu sentia vontade de voltar para São Paulo. São Paulo estava passando por um processo de industrialização, de urbanização nesse período do século XX. E ele sentia falta disso. Ele fala do ouro também. O Brasil é rico, gente, em minério, produziu muito minério. E esse foi um dos motivos que fez com que os portugueses chegassem aqui, né? Para a gente ser explorado. Achando que iam encontrar ouro de imediato, mas só encontraram anos depois, né? A exploração de minérios começou anos depois. Então, as riquezas naturais, as riquezas do Brasil, principalmente a cidade, observe que os temas são mais específicos, são voltados mais para a questão do Brasil mesmo. Não é geral, não é genérico, amplo, não. É algo mais específico. Então, fala do São Paulo, fala da Rua 15, ou seja, características mesmo do Brasil, entendeu? Então, Oswaldo de Andrade parodiou, né, o poema de Gonçalves Dias falando disso aí, ó. Palmares, ó. O que é Palmares? Palmares é onde ficavam o quê? Os escravos fugidos. Não era assim, gente? O que era o quilombo de Palmares? Não eram as comunidades que refugiavam os escravos fugidos? Vocês sabiam que o Brasil, né, a escravidão durou mais de 300 anos. É assim? Se eu estiver falando mentira, vocês me corrigem. Foi o Brasil. De abolir, né, a escravatura foi o Brasil. E esse Palmares era justamente um problema social que acontecia aqui. Porque o negro, mesmo na Europa, outros países já tendo abolido, o Brasil ainda permaneceu escravizando. E o pior, quando houve a libertação dos escravos, eles não tinham para onde ir. Então eles tiveram que continuar sendo o quê? Escravos também. Não é assim? Para poder sobreviver, porque eles não tinham a oportunidade de incluir na sociedade. É isso mesmo, né? Estou mentindo não, né? Esse poema nós já vimos, No Meio do Caminho de uma Pedra. Acho que não, tô, Ramon? Não. Mais ou menos? Não, Ramon. Fala com convicção, senão porra, pensar que eu tô mentindo, Ramon. Erro de português, ó. Os poemas de Oswaldo de Andrade eram poeminhas pequenos, curtos, mas muito reflexivos e carregados de muito significado. O Oswaldo de Andrade produziu esse poema aí, ó. Erro de português. Pode sim. Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio, que era, fosse uma manhã de sol, fluindo
tinha despido em português. E aí, pessoal? Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, processo de colonização, aqui mostra a formação, né? Um pouco sobre a história do nosso país mesmo, o processo de colonização. Vocês sabem que nós fomos colonizados por Portugal. Portugal, quando veio para aqui, tem interesses o quê? Ó? Comerciais. Além disso, né? Além de fugir lá do decreto de Napoleão Bonaparte, na França, não é assim? Que ele veio se instalar definitivamente no Brasil. Vez que o índio, que pena, fosse uma manhã só, o índio tinha despido o português. E aí, esse português aqui, esses versos meio paradoxais, eles representam o quê? Mostram a desculturalização do índio, que o índio perdeu seus costumes, suas tradições, e desde esse período os índios foram até escravizados, gente. Só que como os jesuítas também vinham nesse período, e os índios era uma forma de propagar, né, a fé cristã, eles não deixaram. A quem foi escravizado? Os negros, que vinham lá da África. Mas quem desobedeciam os escravizados? Também. Exatamente. Eles começaram a receber os ensinamentos católicos, né? Que foi justamente a reação da contra-reforma. Estava perdendo fiéis, a Igreja Católica não dominava mais o pensamento humano e eles sentiam a necessidade de enviar as companhias de Jesus para vários países. História é massa demais. A gente saber história é a gente manter viva a nossa história mesmo, né? A nossa cultura, gente. Então isso aqui mostra a formação, né? O processo de formação do Brasil aí, ó. E mostra que os portugueses queriam justamente despir mesmo. O índio tinha despido o português. Dá a entender o quê? Que o índio quando chegou, viu o português, o português vestia roupas. Os índios andavam pelados, né? Não tinha esse costume de vestir roupa. Não foi uma relação pacífica. Exatamente, né? Não foi uma relação pacífica e que harmoniosa desde o primeiro contato. Não. Inclusive, o Uruguai e a relatando sua carta, que quando os portugueses mostraram a galinha aos índios, eles tiveram medo, quase correram, né? Eles não tinham esse contato com outras pessoas. Exatamente. É nesse período também que eles começam o quê? A se aproveitar das meninas, das índias. As índias todas peladas, os portugueses, né, já conheciam tudo, aí se aproveitar da ingenuidade e da inocência da Índia para estuprar, para violentar, e aí vai. Esse poema é tão inteligente, representa tantas coisas, e esse exatamente, Mariana. É um poema, ó, o que eu acho, Mariana, de Gonçalves, de Oswaldo de Andrade, o mais fascinante desse cara, é porque é um cara tão inteligente que ele conseguiu mostrar na poesia a intenção dele. Ele queria trazer a questão mais cultural, nossa, do Brasil mesmo, mostrar como era o Brasil, e mostrava isso através da poesia dele. Essa valorização do Brasil por temas nacionais, por temas do cotidiano da população, e poemas simples, Mariana. Observe que aqui não tem uma estrutura formal, não tem rimas, dá para usar na redação demais, ó. Aí vamos para outro poema que eu acho muito legal. Ó, a Cecília Meirelles, ela já é mais introspectiva, ela mergulha mais no psíquico dos personagens, no eu. Intimista. É a poesia mais intimista, exatamente, a palavra é essa. Motivo. Lê aí, Ramon. Motivo. Olha o poema, viu? Motivo. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugitivas, não fico gordo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmemoro ou sei vivo, se permaneço ou me desfaço. Não sei, não sei. Não sei se fico ou passo. Sei que canto e a missão é tudo. Tenho sangue eterno, asa e nada. E um dia sei que estarei nu, mais nada. Olha aí, ó. Ela é meio assim. A Cecília Meirelles, pessoal, se a gente analisar o poema Retrato, não sei se você lembra, que eu não tinha aquela face que tinha antes. Lembra daquele poema? A gente trabalhou na aula. Esse poema aqui, ó. Vou só botar para vocês verem de novo. Porque esse poema faz uma comparação com esse. Ó, o bom da internet é porque a gente não precisa mais gastar com folha, né? Vai só pesquisando aqui e exibindo. Ó, o poema é esse aí, ó. Eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo,
assim triste, assim magro. Nestes olhos tão vazios, nem um lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha esse coração que nem se mostra. Eu não dei por a mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? O tempo passou, lembrando que a gente discutiu? O tempo passou e ela não se deu conta que a vida passa rápida, que é passageira, que é efêmera. E depois, quando ela tem a consciência súbita que ela envelheceu, que o tempo passou, é que ela... E aí, foi o que eu fiz? Quem eu sou? Então, a Cecília Meirelles, ela tem essa poesia mais introspectiva mesmo, mais intimista mesmo, e fala do tempo. Aí, ó, comparando, a gente percebe o quê? Eu canto porque o instante existe. Olha aí, ó. E a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Ou seja, dependendo do estado de espírito do poeta, ele pode produzir qualquer coisa. Eu falei do eu lírico, lembram? Que o eu lírico é a voz que está gritando ali o sentimento, a dor. Não é aqui não é a Cecília Meirelles falando, é o eu lírico que ela escolheu. E o eu lírico mostra claramente isso, que o poeta ele vai ter a liberdade de criação, ele vai produzir o que ele achar mais interessante. Irmãos das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento, atravessa noite e dias no vento. Ou seja, dá um ar meio melancólico também, né? É como se ela tivesse meio sem direção, sem sentido, é como se ela não se reconhecesse, não se identificasse. Ó, se desmorono ou se edifico, se permaneça ou me desfaça. Olha a confusão que passa na cabeça do eu lírico aqui. O eu lírico está meio confuso, ele está meio atormentado, perturbado. Não sei. Não sei se fico ou se passo. Será que essa confusão talvez fosse por conta do modernismo? Porque o modernismo não era esse momento de mudanças, de inovações, né? E talvez ela ficasse meio em dúvida se realmente é o que ela queria seguir ou se ela queria cultuar uma poesia que valorizasse mais o eu, o lado emocional. Pode ser, são interpretações. Sei que canto e a canção é tudo. Tem sangue eterno, asa ritmada. E um dia sei que estarei mudo. Mais nada. Olha aí, ó, a pessoa termina o poema dizendo que um dia vai ficar mudo e mais nada. Acabou. O tempo passou. Eu vou morrer. É algo natural. Não é meu forte o poema dela, a Cecília. A Cecília é da segunda geração do modernismo. Que a segunda geração ela se dividiu em prosa e poesia. Prosa é Raquel, José Lins do Rio, que é um menino de engenho, acho que tu já ouviu falar. Vidas Secas e Graciliano Ramos, a segunda geração. Ela também é a terceira geração. Hã? Ela venceu a... Ali foi Clarice. Ali já é Clarice. Eu não sei se que a Alice Lispector, Fagundes já eram outros autores. Que também tem esse lado meio intimista, introspectivo. Deu para entender, pessoal, aí o motivo? A mulher não tem motivo para viver, não, gente. A mulher vivia triste. Olha esse poema famosíssimo de Oswald de Andrade. Pronominais. Diz-me um cigarro. Diz aí que eu não trouxe meu óculos, não. Diz-me um cigarro e gravamado. O professor e o aluno. E do mulato tá. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias. Deixe disso, camarada. É um cigarro. Ou seja, eles estão condenando, gente. Então, não está nem criticando e condenando. Está mostrando que esse rigor formal, essa preocupação em seguir regras, com a sintaxe, isso é desnecessário. Todo mundo, desde o negro ao bom branco, fala todos os dias, me dá um cigarro. É assim que a gente fala. Mesmo a gramática dizendo que não pode começar frases com pronomes oblíquos. Mas nós falamos assim, então para que essa preocupação excessiva, dei-me um cigarro. Diz a gramática. Quando diz a gramática, é a regrinha, formalidade. E eles queriam justamente romper isso, quebrar esses paradigmas, mostrar que a literatura ela não é presa a uma formazinha literária. Observa o poema é uma estrofe, gente. Ele radicalizou, não tem essa preocupação com rima, não existe mais isso não, os versos eram brancos, não tinham mais rimas. A metrificação, os versos todos, tudo com o mesmo tamanho, com a mesma extensão. Olha um verso maior, outro menor. Renato, meu irmão, tu tá bem, Renato? A linguagem é simples, próxima da oralidade, era uma característica. Cigarro, fumar, era o que o povo fazia, gente, naquele período. Então, para que distanciar com temas mirabolantes?
Se o povo fazia, era isso. Os modernistas trouxeram o Brasil mais próximo, trouxeram essas camadas sociais mais pobres para a literatura. E até então não tinha isso. Por isso que eles foram por isso que eles não foram aceitos de imediato. Por isso que o pessoal não aceitava. Porque eles queriam ter liberdade de criação. Eles queriam produzir do jeito deles, a gosto deles. Valorização daquilo que é popular. Que é o que chamava a atenção das pessoas. O Drummond é um cara também famosíssimo. Ele é o lado quadrilha. E agora, José, a luz apagou. Nós já discutimos sobre ele. Brasileiro também é conhecido, né? Qual? Brasileiro. Ah, esse eu não conheço, não. Tu já passou ele, né? Já? Não estou lembrado. E assim, para vocês terem noção do quanto o modernismo trouxe esse novo olhar para a literatura, mostrou que a literatura não tem que ter essa preocupação formal, com regras, com palavras bonitinhas, né? Nesse mesmo período, lá para o final da terceira geração, vai surgir uma poesia que ela vai ser mais top ainda. Por que ela vai ser mais top ainda? Porque ela vai revolucionar mais ainda. Enquanto que os modernistas diziam o seguinte, não precisa seguir uma forma literária, uma estruturazinha pronta. Vamos produzir agora uma literatura que só em uma palavra vai ser suficiente para compreender. O nome disso é poesia concretista. Todo mundo já deve ter visto essa imagenzinha, não já não, gente? Essa imagenzinha, vocês estão vendo? Povo de casa. Calma aí, tem que botar em outra aba, né? Gente, olha a poesia concretista, pessoal, essa daí, que está sendo exibida. Essa poesia concretista, foi um movimento que surgiu a partir do modernismo no Brasil e ela vai romper totalmente a estrutura tradicional do verso. Ela vai romper. Agora não tem mais estrofe, não tem mais verso, não. Agora é a imagem, é o símbolo, entendeu? Eles vão, 1950, Então a terceira geração estava acontecendo e surgiu esses caras que eu vou explicar em outras aulas bem melhor. Esses dois irmãos, o Augusto dos Campos e Haroldo, juntamente com o Décio, e mostraram uma arte mais radical ainda. Mostraram que poesia ainda podia ser feita de forma mais radical ainda. É massa demais. Aí eles, olha esse poema famosíssimo, O Lixo. É aqui. Olha esse poema, gente, O cara pega uma palavra, luxo, e monta lixo. E você consegue interpretar. Dependendo da imagem que é exibida, que é proposta, o que é que vocês entendem com esse poema? Luxo, lixo. É uma forte crítica a quê? Ao consumismo. Olha como os caras são geniais. Olha como o modernismo inspirou outras pessoas a pensarem mais radicalmente ainda e mostrar que a arte poderia ser diferente. Que a arte não precisa seguir modelos prontos, bem elaborados, regrazinhas, parâmetros, padrões. Olha aí, O luxo de quem ostenta, de quem compra, vai virar lixo. E o lixo vai ser causado pelo consumismo. E tudo isso vai degradar o meio ambiente, vai poluir o meio ambiente, vai prejudicar aí os mananciais das águas, dos rios e etc. E isso é um problema, gente. Olha outro poemazinho aqui, outra poesia concretista. Todo mundo gosta de tatuar, mas o pessoal às vezes nem sabe o que é poesia isso aqui. É poesia. Isso é poesia concretista, que valorizava a imagem, o símbolo. E, independentemente da posição, as pessoas conseguiam interpretar, fazer várias interpretações, porque o que valoriza mais é a imagem. Deixa eu procurar, que eu perdi a imagem. Está exibindo qual aqui? Qual guia? Eu já botei num outro aqui. Se é essa? Acho que é essa.
O infinito dos seus sonhos. Como é que lê aqui, ó? Seus olhos me fazem encontrar o infinito dos seus olhos, o infinito dos seus olhos. Olha aí, ó. Ou seja, eu olho para Aparecida e começo a imaginar o infinito. Começo a imaginar mil e uma coisas, ó. Cabeça da pessoa, você querendo. Olha essa poesia aqui, ó. Olha essa poesia que o cara fez, ó. O cara pegou o V. Vocês estão vendo, gente? Tá, não está mudando não, né, o negócio? Deixa eu exibir aqui de novo. Ó, você pega... E já agora, para saber qual é a guia. Então, essa. Poema concretista, né? Então, poema concretista, onde é que tá? Aqui. Ó, pessoal, olha essa arte aí, ó. Velocidade, ó. Ele pegou a palavra velocidade, vai fragmentando a palavra e você vai imaginando como se o poema tivesse o quê? Em movimento. Como se ele estivesse mexendo, ó. Velocidade, ó. Velocidade. Velocidade, olha aí, ó. Os caras são geniais. Olha essa aqui, ó. Pluvial, pegou apenas duas palavras e compôs um poema, porque aqui o que importa mais é a imagem. Entendeu? A imagem, ela é capaz de trazer vários significados e possibilitar várias interpretações. Pluvial é o quê? A chuva. Tudo acaba o quê? No rio. Fluvial. Então, ó, em forma de... Entendeu? Como se a chuva chegasse até o rio, ó. Então, pluvial, fluvial. Pega duas palavrinhas, posiciona elas aí no papel e são capazes de explicar. Os caras são... Esse. Bote já, viu? Olha esse aqui, ó. Nessa época, eles serviam também para campanhas, divulgar mesmo produto. Ó. Beba Coca-Cola, babe Coca. Beba Coca, babe Coca, caco, cola, cloaca. Ou seja, tudo termina em nada. A cloaca é onde os animais expulsam, né, as fezes. Então, por mais que vocês vendessem a imagem que a Coca-Cola é fascinante, é ótima, tudo acaba em nada. Vai para a cloaca e pronto, acabou. Então, esses caras são mais geniais. Olha aqui, ó, sem número, né, ó. Esse aqui também é massa, ó. Presente, passado, futuro. Outrora, depois, agora, amanhã, ontem, hoje, antes, após, hora, tempo. Né, ó. Eles pegavam as imagens, valorizavam o espaço, pegavam uma palavra ou duas palavras, e isso era suficiente para que as pessoas interpretassem. Então, aí a poesia concretista. Uma poesia que também revolucionou a literatura da época. E, no início, eles também não vão ser bem aceitos, mas depois eles vão conseguir mostrar que a arte é assim. A arte é inspiração. A arte é inovação. A arte não é seguir amarras, se prender a modelos prontos, como os parnasianos faziam. Isso é arte, isso é literatura. É massa? A gente começa a entender o modernismo, a gente começa a entender como é que funcionava mesmo. Qual era a mentalidade da época, o que as pessoas queriam mostrar. Deu para entender, povo? Deu para entender hoje a aula? Pronto, pois encerrou, viu? Encerrou. Bom final de semana para vocês. Vamos só esperar tocar aqui o povo da sala. Deus abençoe. Ah, meu Deus. Tchau, povo.
Bom dia, pessoal. Bom dia. Mais uma vez, eu vou postar aqui no WhatsApp para vocês que estão de casa o material de hoje, que é um vídeo e um PDF. E no final do PDF vai ter umas questões. Só que vocês irão resolver as questões direcionadas a vestibulares e Enem, viu? E deverá responder para enviar para mim. Um momentinho aí. Quem está em casa, por favor, assine a frequência do grupo. Eu vou passar aqui, vou até pedir ajuda aqui aos universitários, como é que é só eu tá? Como é que eu boto no vídeo? Para poder passar aqui, tá no link. Quem tiver celular já pode aqui na sala, para quem está presente, pode assistir, eu já postei aí para vocês, viu? Nosso assunto de hoje é a arte pré-colombiana. É um vídeo? Tem um vídeo. O que é que eu faço aí? Eu vou botar isso que eu quero que vocês façam aqui, que eu não sei mexer nada desse vídeo. Eu vou avisando. Isso me chamou para dormir? Não. Ele nem escreveu, não. Eu estou aqui me mandar aqui. Botar a resposta, no caso, né? E só manda só a foto. Mas antes de vocês começarem a responder, vocês vão primeiro assistir o vídeo. Aí tem coragem com isso aí? A aula vai terminar 10h30, 10h15, mais ou menos, vocês são liberados, viu? Então. Todo mundo Pessoal de casa, alguma dúvida, só é chamar aqui no PV ou perguntar aqui. Eu não vou poder ficar na sala de aula. A frequência, Jaqueline. As questões estão na folha separada, Maria. Não é na foto que tu mandou? É porque tem um PDF, que é o conteúdo, e quem está em casa Seu vai celular poder tá pesquisar. conectado à internet? Não, mas não. Deixa eu botar nos dados novos, viu? Bota só a foto e seu nome embaixo, viu? Mas vamos assistir primeiro o vídeo. Aí manda no PV. Bote o nome de vocês, porque às vezes eu não tenho salvo o número, só entro pelo grupo. Aí eu confundo, viu? Mas vamos primeiro assistir o vídeo aqui. Essa responsabilidade, meu celular não está conectando, não. Neste vídeo, falaremos das civilizações pré-colombianas. O termo pré-colombiano
é usado para se referir Todos estão com o celular? Tem como vocês? às culturas indígenas que se desenvolveram nas Américas, no período anterior ao domínio europeu na região. É usado especialmente quando nos referimos às grandes civilizações, como, por exemplo, neste vídeo, falaremos das civilizações pré-colombianas. O termo pré-colombiano é usado para se referir às culturas indígenas que se desenvolveram nas Américas, no período anterior ao domínio europeu na região. É usado especialmente quando nos referimos às grandes civilizações, como, por exemplo, as civilizações Maia e Azteca, na Mesoamérica, e a civilização Inca, nos Andes. Essas civilizações se desenvolveram independentemente umas das outras, ao longo de muitos séculos. Porém, possuíram algumas características comuns, por exemplo, a presença de assentamentos urbanos, prática da agricultura, arquitetura voltada para a construção de edificações cívicas e também monumentais, além de uma complexa organização social. Quando os primeiros europeus chegaram à América, algumas dessas sociedades haviam deixado de funcionar há algum tempo. Parte do conhecimento que temos hoje em relação a essas sociedades se deve principalmente aos vestígios arqueológicos deixados por elas. No caso da civilização maia, há uma especificidade, porque contamos também com registros escritos. Isso porque os maias desenvolveram um sistema de escrita com base em um conjunto de glifos, desenhos simbólicos que foram gravados em paredes e vasos, por exemplo. Para entendermos a trajetória dessas civilizações e sua importância na história, vamos olhá-las mais de perto, a começar pelos maias, a mais antiga das civilizações que vamos observar neste vídeo. A cultura maia teve origem por volta de 2500 a.C. O auge dessa sociedade se deu a partir do século IX a.C. e se estendeu até o século XVI. A cultura maia encontrava-se em declínio quando ocorreu o contato com os europeus. Essa sociedade ocupou as áreas que hoje correspondem à região sul do atual México e aos atuais Honduras, Belize e El Salvador. A sociedade maia consistia num conjunto de cidades-estados que compartilhavam elementos culturais e mantinham relações comerciais e diplomáticas. Essas unidades políticas eram autônomas e nunca se agruparam em torno de um império ou de um estado único. Foi uma civilização que empreendeu grandes avanços agrícolas, desenvolvendo, por exemplo, técnicas de irrigação e preparo do solo para plantio. Desenvolveu também conhecimentos sobre a movimentação dos astros e um sistema de marcação da passagem do tempo, que ficou conhecido como o calendário maia. Outra sociedade pré-colombiana, presente na parte norte do continente americano, foi a Azteca. Os astecas dominaram a parte central do atual México
do século XIV ao século XVI. No auge da sua extensão, foram conquistados pelos espanhóis. Assim como os maias, os astecas também se agruparam em cidades-estados. Mas, em um determinado momento, esses núcleos autônomos se reuniram em torno de confederações ou reinos, sendo o Império Azteca o mais famoso deles. Formado a partir da união de 3 cidades-estados, teve sua capital em Tenochtitlán, a cidade do povo mexica. O primeiro imperador azteca, Montezuma I, estruturou uma unidade política que passou a contar com um exército único e forte sistema de cobrança tributária. Além disso, consolidou a força da classe dominante e estabeleceu um sistema de alianças com governantes locais. A teocracia é uma característica importante do Império Azteca. O rei reunia o poder político e o espiritual. Para os astecas, seu imperador era uma representação divina na terra. Mas, ao mesmo tempo, a sucessão dinástica era hereditária, havendo uma linhagem de governantes, a chamada Casa Real. Os astecas desenvolveram um sistema de escrita pictográfica, em que as ideias eram representadas por meio de imagens. Boa parte dos documentos deixados pelos astecas foram destruídos pelos conquistadores espanhóis. Assim como os maias, os astecas também desenvolveram sistemas de marcação da passagem do tempo. Os astecas, porém, possuíam 2 tipos de calendário. Um de 365 dias, que determinava principalmente as tarefas agrícolas, e um segundo calendário que orientava as atividades religiosas. A América do Sul também foi palco para o florescimento de importantes civilizações. Entre essas, destacamos neste vídeo o Império Inca. A cultura inca foi o resultado de uma mistura de diferentes povos que habitavam as terras altas, no atual Peru. A unificação desses povos em torno de um reino ocorreu por volta do século XIII, a partir da família Inca, sob o controle de Manco Inca. Assim como o Império Azteca, os Incas formaram um império teocrático. O imperador era considerado filho do deus Sol, Inti. A sucessão também se dava por meio da linhagem hereditária. Entre os séculos XIV e XVI, a civilização Inca dominou uma série de povos e se estabeleceu como o maior império pré-colombiano da América do Sul. Seu período de dominação é semelhante ao dos astecas, atingindo o ápice pouco antes da chegada dos espanhóis. A capital se localizava na atual cidade de Cusco, e de lá o imperador controlava os domínios por meio de seu exército. Havia também um sistema de cobrança de impostos. O Império Inca, em seu auge, chegou a ter quase 14 milhões de habitantes. A cidade de Machu Picchu foi construída para ser o refúgio do imperador nos casos de ataque inimigo. Sua localização na altitude permitia uma estratégia defensiva, e os edifícios luxuosos foram erguidos para receber a realeza inca. Os incas foram exímios agricultores e engenheiros extremamente inteligentes, pois suas construções, sistemas de irrigação e controle de enchentes apresentam padrões de alta tecnologia para o período. Take flight. Smoke's down. In my way. Oh my God, I'm a beast.